Eu sou Paulo José Fernandes e sou conhecido na internet como @PJValente. Eu vou falar o que está em jogo nessas eleições que começam agora em outubro de 2014. Quando eu estava passando perto do metrô Butantã, eu recebi esse folheto aqui, que é o voto nulo. Eu até estava pensando em votar nulo porque eu não acredito mais nas eleições representativas. Por que eu não acredito? Porque a gente vota nos políticos e eles não fazem nada para o povo. Eles fazem para os patrocinadores deles, para as empresas que os patrocinaram. E o povo fica sempre vendo navios. Se não bastasse isso, a corrupção que está aí, caixa 2 de empresas sustentando o político e no final das contas quem paga é o povo. Quando eu recebi esse folheto voto nulo, eu até estava pensando em votar nulo e aí eu parei para o militante que estava distribuindo esse cartaz e perguntando, e aí, eu voto nulo, o que eu vou ganhar com isso, o que o povo vai ganhar com isso? E o militante não soube dizer. E o panfleto aqui fala muito mal sobre o que está por trás do voto nulo. Fala que contra a inflação e as demissões e abaixo a farsa eleitoral. Então, quer dizer, eles estão pedindo a mim, ao povo, que vote nulo contra as inflações, as demissões e abaixo a farsa eleitoral. Eu acho muito pobre, é uma proposta muito pobre para me anular o voto, simplesmente contra as demissões, abaixo a farsa eleitoral. Eu acho que até o movimento voto nulo está intencionado. Eu não sei se foi um militante que não sabia, ele não soube explicar, no fim batemos até uma boca lá. Ele nunca tinha ouvido falar em democracia direta, né? Não desconhecia isso. Então eu acho muito vago pedir voto para o povo, voto nulo. Até porque se eu anular o voto, e muitos milhões anularam o voto, eles vão até falar que foi o movimento voto nulo, mas tem muita gente que vai anular o voto independente desse movimento voto nulo. Se ele é legítimo ou não, se é bom ou não, não sei. Eu só fui perguntar porque eu poderia até fazer propaganda dele. Porque, por exemplo, para senador aqui no estado de São Paulo, eu não vejo um que me atenda. Eu estou até pensando em votar nulo para senador. Então eu fui ver o que estava por trás. O cara se enrolou, batendo boca, ele desconhecia a democracia direta, que fora em plebiscito, referendo, iniciativa popular, que é só essa forma, o povo tomando o pé do seu poder, votando coisas que é de interesse do povo, coisas estratégicas, que vai mudar o país. Eu sei que não vai ser nessas eleições. Eu sei já que tem partidos pequenos aí, por exemplo, da Luciana Genro, está falando em reforma política, está falando em plebiscito, em referendo, está falando em democracia direta. Mas não é só ela não. A Luísa Erundina parece que tem um projeto lá no Congresso que engavetaram, porque os políticos não têm interesse, aliás, nem sindicato e pelo jeito nem movimento tem interesse que o povo decida certas questões diretamente, como já ocorre na Suíça. A Suíça está bem avançado nessa democracia direta. Lá, o povo não engole qualquer lei, não. Se o povo não gostar de uma lei, o povo faz recall da lei, faz recall de político. O político não prestou, eles tiram. Eles fazem várias votações, não é só a época de período eleitoral, não. Lá funciona referendo, funciona plebiscito, listas de abaixo-assinados eletrônicas. Então o povo realmente tem pé do seu poder. Aqui, nessas eleições fajuta, que o movimento, por exemplo, o voto nulo tem até uma parcela de razão, você vota nos políticos que eles traem. Eles se alinham a quem patrocinam eles, depois entram nas estatais lá, afundam as estatais, afundam a empresa do governo. Eu até estava pensando em anular meu voto, principalmente para cargos eletivos federais, que é o caso de deputado federal, senador e até, se fosse caso, presidente. Porque, na verdade, os que estão aí, os candidatos a presidente, eu não acho que me representa do jeito que eu queria. O PT, por exemplo, está falando em voto comunitário, submeter as leis à comunidade. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que submeter direto ao povo. Coisas estratégicas, nada de meia dúzia decidir mais um intermediário, mais uma intermediação. O pessoal do PSDB está defendendo o voto distrital, o Serra. Isso é mais uma intermediação.
Não, eu sou contra isso, eu sou a favor que o povo decida diretamente questões estratégicas. Plebiscito, referendo, essas coisas, iniciativa popular, que o povo tome pé das coisas. Então eu parei e perguntei para esse militante, ele estava por fora. Não falou que está junto, se querem criar um partido e tal. E até diante disso eu recomendo que não anule o voto. Né? Só se tiver mesmo, não tiver ninguém mesmo para você votar. Se tiver uma pessoa que fala em democracia direta e ela é ficha limpa, mesmo que for um partido pequeno, dê um voto de credibilidade ao político. Ele se filiou para isso. Se você simplesmente anula o voto sem saber por que está anulando, milhões de votos anulados, o que vai acontecer? Uma minoria, uma base pequena de político vai ser eleito comprando voto, ou os familiares dele votando, ou os amigos, eles vão ser eleitos do mesmo jeito. Quanto mais voto nulo tiver, quem sabe a quem vai interessar isso? Então, por isso eu já fiquei com o pé no chão. Eu acho muito vago falar de contra a inflação, contra a demissão, abaixo a farsa eleitoral. Essa farsa eleitoral existe, mas tem gente que ainda presta. Eu não sei se está um político que preste realmente, mas deve ter político lá interessado. Se não tiver, quem está assistindo, quem é jovem, podia se filiar, montar um partido aí, ter propostas que atendam o povo. Agora, vou votar o voto nulo, o que acontece? Você deixa para os outros decidirem. O voto nulo, você tira o seu voto daquela cesta que vai, teoricamente, da cesta de político que vai mandar no país. Então você também não resolve nada. Você vai ajudar uns políticos também safados. Vai saber quem está por trás disso. Então decida, mas decida pensando em quem realmente vai mudar as coisas, que é a democracia direta. Quer dizer, votar num político que vai devolver um pouco realmente o seu poder, que você decida depois as questões estratégicas. Porque essa democracia representativa trata a gente como uma pessoa um tutelado, que não tem poder. Você vota neles, eles falam, o poder é do povo, vote na democracia, o poder é do povo. Chega na hora H, o poder é dos políticos. Político não caça político, é muito difícil. Quem tem que caçar político é quem votou, o povo. Então eles se comunam, todo mundo viu o exemplo do Pita, que foi prefeito de São Paulo, não foi caçado com toda a falcatrua que o governo dele tinha, porque ele comprou os vereadores lá, e os vereadores deixaram o Pita no cargo, roubando, pelo que diziam os jornais, até o final de mandato. Isso é inadmissível, isso não aconteceria na Suíça, no modelo suíço. Agora, eu conversei uma vez com um militante aí, de um partido, e ele falou, mas não podemos trazer da Suíça o modelo da Suíça. Não é trazer, importar o modelo da Suíça, é ver o que tem de bom e adequar ao país. O modelo econômico da Noruega é vitorioso, é o país mais rico do mundo, então se espelhar na Noruega e trazer experiências econômicas da Noruega. Noruega assiste o cidadão desde o nascimento à morte. Eles têm projeto para o futuro, mesmo quando acabar o petróleo do Mar do Norte. Então, é muito útil pegar a experiência econômica do case mundial, o caso mundial de sucesso na economia, que é a Noruega, e o caso mundial que está dando sucesso na política, que é a Suíça. Por isso eu vou votar, mesmo que não tiver chance agora de ganhar, em partidos que defendam a democracia direta. Está aí a Luciana Genro, parece que é uma garota, ela gosta um pouco de briga, mas ela está defendendo isso. Isso que eu escrevi no meu livro, O Sociocapitalismo por um Mundo Melhor. Eu não escrevo para partido como esse militante que entregou isso aqui, dizendo que eu era afiliado, que eu não sei o que, ele nem me conhecia. Está lá na internet minha obra, estou lutando desde 2007 para esclarecer o povo, para o povo ter o seu poder, ter sua riqueza que ele cria com o seu suor do trabalho. Agora vem um militante desse aqui, que eu não sei nem a proposta que está de fundo, dizer que eu não faço nada. Eu estou desde 2007 passando e-mail para o mundo inteiro, escrevendo para embaixadas, falando do meu livro que está de graça lá na internet, O Sociocapitalismo por um Mundo Melhor, e vem um cara que nem sabe o que é democracia direta pedindo para me anular o meu voto, e não tem proposta por detrás, não tem partido. Aí uma outra lá falou, não, pode ter outros montes de proposta disso, não tem uma coisa fechada ainda, para depois das eleições a gente montar alguma coisa. Pede para me anular meu voto, na hora que eu preciso votar, e não tem uma proposta por detrás, eu acho muito ridículo. Eu acho que o pessoal do voto nulo, ele deveria esclarecer mais o povo.
quais as propostas, se tem algum partido, se eles querem realmente lutar, ou simplesmente anular o voto para favorecer algum político aí. Para o curralzinho ficar melhor de eleitor, menor. Para o curral de eleitor ficar menor e os candidatos corruptos se eleger. A gente não sabe, tem que ter o pé atrás. Então, eu não vou anular meu voto, como eu queria anular todos os votos. Para senador aqui do estado de São Paulo, possivelmente eu vou anular, porque não tem um que me represente, não tem um que eu vi falando de democracia direta. Vou pesquisar melhor ainda. Se tiver, talvez o do PV lá talvez fale isso. Se eu ver que está incluso a democracia direta, que eu acho que realmente muda o nosso sistema econômico, nosso sistema político, eu acho que eu vou votar até para esse senador, mesmo que ele não ganhe, para ele continuar fazendo a luta dele. Os militantes desses partidos, mesmo que seja o Nanico, porque o Nanico hoje pode ser o gigante do futuro, então eu vou votar, se tiver. Então eu vou analisar bem meu voto naqueles, e é uma dica que eu dou para o eleitor, se o candidato dele, não importa o partido que for de fé, né, se for uma pessoa íntegra, isso dá para ver. Pelo currículo dele dá para ver na internet, puxar ficha, fazer o diabo. Hoje em dia você consegue um monte de coisa. Se ele for ficha limpa, ele já estiver falando da democracia, eu acho que ele já merece um pouco seu voto. No mais, fique com o pé atrás. Com voto branco, com voto nulo, com um candidato que fala mirabolantes aí, por exemplo, para presidente. O Aécio Neves, do PSDB, nada contra o PSDB, mas o Aécio Neves em si, eu não acho ele tão bom assim. O partido dele, no caso da presidência, está com propostas obsoletas. Está contra o que o mundo está indo, está contra o que eu digo. Então eu não vou votar num cara desse. A Marina Silva, né, que partido ela passa? Será que ela realmente vai fazer o que ela se propõe? Já está se aliando aí com gente que eu acho meio estranha, né, que tem interesses econômicos bem estranhos por aí. A Dilma, o Brasil está meio estagnadinho com ela, não fez nada contra a violência. Então, não sei, talvez eu vote nessa Luciana Genro, por causa que ela já está batalhando por isso. Ela não vai ter chance, talvez, de ganhar, mas ela já está lutando por isso aí. Isso aí é a futura democracia direta. Talvez, não sei, preciso analisar com carinho isso aí. E é isso que eu peço para você, e é isso a minha luta. Analise bem quem vai votar, não omita seu voto, não vote em branco, não vote em nulo, mas tente já votar numa pessoa que já está vendo o futuro que é isso aí. Saiba você o que é a democracia direta. No Wikileaks tem, no Wikipédia tem, certo? Dá para pesquisar as coisas. Agora, não basta acreditar em propostas vagas. Então, veja o que fala o currículo do candidato, e se ele estiver nesse caminho da democracia direta, já é um bom caminho. Até a próxima. Valeu.